Oi, gente! Bem-vindos ao 33º episódio da segunda temporada do SwiftCast, o maior podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift no Brasil. Oi, gente! O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior e melhor portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor Thiago Souza, @tixverso no Instagram. Eu sou a Laura. Eu sou a Duda. E hoje estamos solitas aqui no episódio. Todo mundo tá aqui, ó, no burnout na equipe, tá todo mundo, todo mundo trabalhando. Aí, como eu e Laura somos desocupadas, mentira, né? A gente Só não que não. somos, não. Aqui não. É, gente, vocês vão ter que ficar só com nós mesmo, viu? É... Bom, em outubro, o 1989 irá completar 10 anos. E nós estamos aqui fazendo episódios temáticos para celebrar. A gente já postou para vocês toda a programação, inclusive acho que é a primeira vez que a gente posta a nossa programação. Para quem não sabe, a gente, naturalmente, né, a gente sempre separa os temas ali, só se, tipo, a Taylor anunciar algo, a gente, né, foge da nossa programação e tudo mais, inclusive é o nosso terror quando ela faz isso, porque a gente tem que sair da nossa organização, mas enfim, a gente postou para vocês lá no Insta, todos os temas que vão vir aí até o final da temporada, que a gente vai terminar no episódio 35, né, ou 50 do geral, já, nossa senhora, Laurinha, 50 episódios no podcast. Puta que pariu, hein? Nem dá pra acreditar. E, bom, nossa escolha de tema no episódio de hoje foi para o audiovisual do 1989, né? Que é temático. Ou seja, os clipes e, né, visuais de geral da era. E o 1989, ele tem 7 singles oficiais com clipes. Que é Shake It Off, Blank Space, Style, Bad Blood, Wildest Dreams, Out of the Woods e New Romantics. Fora os promocionais, né? Lançou ali o Welcome to New York como promocional. No começo da era, ela também lançou Out of the Woods só como promocional ali uma semana antes do álbum, uma coisa assim. Mas o Welcome to New York foi antes, a gente não lembra. Mas, enfim, depois se tornou single oficial, Out of the Woods. Bom, e a gente vai começar nosso episódio de hoje falando dele, do primeiro single do 1989, aquele que abriu a era, antes da gente até sequer conhecer o álbum, que foi o Shake It Off, que acho que até hoje é uma das músicas mais hitudas, assim, da Taylor. Acho que é um dos hits dela que mais são, assim, atemporais, assim, no sentido de atingir várias idades, várias pessoas, vários públicos diferentes. E de ficar chiclete na cabeça das pessoas, né? Porque eu acho que quando a gente pensa na era 99 da Taylor, Shake It Off é uma das músicas que não tem como a gente não citar. Porque ela marcou muito a era. E falando do clipe de Shake It Off em si, a gente vai falar aqui no episódio sobre as direções, né? Dos clipes, quem foi que dirigiu cada um. E o Shake It Off tem um diretor, assim, diferente do resto do que a gente vai falar, né, mais pra frente, do resto dos clipes da era 1989. Quem dirigiu, né, Shake It Off foi o Mark Romanek. E para uma entrevista para Vulture, ele falou um pouquinho sobre o processo de criação do clipe. O Shake It Off é né, vocês vão tentar recapitular um pouquinho sobre o que se trata o clipe. Basicamente, o clipe ele segue uma ordem assim da Taylor se aventurando em vários estilos de dança diferentes. Então, ela vai ali no balé, na dança contemporânea, até no twerk e tudo mais, para justamente usar isso como na mensagem da música, que é uma resposta à mídia, né? O que a mídia fala dela, que ela vai justamente criticando a imagem que ela tem né, por esses veículos, a imagem que eles traçam dela, que é de uma pessoa que namora demais e nunca tá nem pra nada, que não segura relacionamento. E em uma dessas críticas também, que a mídia fazia muito na época, era a questão da Taylor ser desengonçada, né, pra performar, e que ela era esquisita, né, não sabia dançar e tudo mais. E aí ela foi lá e fez o clipe justamente em resposta a isso, e aí no clipe é justamente ela né, rindo da própria desgraça, vamos dizer assim, e dela dançando os ritmos, né, da forma como ela sabia. E aí, o diretor, né, do clipe, o Mark Romanek, deu uma entrevista pra Vulture falando como foi o processo de criação do clipe. E aí ele diz, né, que apesar de
a maioria dos clipes que ele dirigiu, né, dos vídeos que ele fez, saírem da cabeça dele, o conceito, Shake It Off foi diferente, porque a ideia da base, né, do clipe foi toda da Taylor. Então, ela chegou pra ele falando que ela queria que fosse um hino, né, para as pessoas desajeitadas, né, essas pessoas caretas, entre aspas, que na verdade são mais legais, né, do que as pessoas que são de fato bacanas, né? Isso foi mais ou menos o que ela disse pra ele. E aí Uhum. ela trouxe pra ele esse desejo, né, de gravar todos esses estilos de dança e ser a única pessoa, assim, idiota no meio desses gêneros ali. Então, ela seria a única que estaria desajeitada naquelas coreografias. E ela também manifestou o desejo de que os fãs estivessem envolvidos na obra de alguma forma. E aí, uma coisa que permeou bastante essa questão do clipe foi justamente a criação da coreografia, né, de cada ritmo, de cada estilo, gênero de dança, né, de musical. E aí ela se aventurou, né, no figurino e na interpretação de cada um desses estilos, de uma forma que fosse, então, de uma forma mais natural, assim, do cenário. Então, a gente pode perceber no clipe que o cenário é bem simples, ele é basicamente um fundo liso, né, em que as pessoas convidadas, né, os dançarinos vão dançar e ela vem na frente fazer aquele jeito abobalhado dela. E no final, né, ela incorporou os fãs, né, fãs de verdade dela, se soltando, né, shake it off mesmo, dançando do jeito que eles sabiam no final do clipe, que é aquela parte que ela tá vestida de preto, o cabelo pranchado, né, e o batom vermelho característico da Era. Então, eu acho esse clipe bastante divertido, eu acho que ele traz bastante a aura da música, né, em si. Uhum. Que é aquela coisa de estar bem nem aí porque as pessoas dizem. E eu acho que foi muito inteligente da parte dela de trazer isso na forma de dança. Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas Uhum. têm a tendência de criticar muito. Ah, você tá dançando errado, que mico. E ela foi lá e fez justamente o que a música diz, né? Não ligou pra nada disso. E só se divertiu ali na dela. Nossa, eu amo esse clipe, eu acho ele muito bom. Inclusive, muito. Na época, foi muito no auge dos clipes super, ultra, mega produzidos, né? Então, assim, Uhum, ela pegar, fazer esse clipe que, óbvio, tem todo um trabalho, não tô, né, diminuindo isso, mas principalmente dos dançarinos, né, e tudo mais. Mas, assim, pegar um clipe que relativamente tem uma proposta simples, né, que é tipo só eles dançando e tudo mais na frente da câmera, e ela ali uhum. meio que atrapalhando, Sim. e alcançar o tamanho de sucesso que esse clipe alcançou, né? Que, por exemplo, hoje tem quase 3,5 bilhões de visualizações, gente. É muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, naquela época, o tamanho desse sucesso, o tamanho do sucesso que fez, é muito inteligente, muito, muito surpreendente. E também ninguém esperava isso da Taylor, né? Porque antes a Taylor, do Red pra trás, durante a pra trás, ela era muito. Ela não lidava com esse tipo de ironia, sabe? Ela não era assim. Que as pessoas. Ela sempre foi assim, na verdade, mas fora da bolha, as pessoas conheciam ela como essa versão certinha dela mesma, sabe? Uhum, Essa versão mais, nossa, ai, não coitadinha, mas assim, a mídia fazia ou dizia que ela era coitadinha, sabe? E ela nunca se pôs uhum, nessa situação. Mas era a visão das pessoas dela. E aí, quando ela pegou Shake It Off e disse: Quer saber? Eu danço ruim mesmo. Eu não tô nem aí, sabe? Eu sou só Shake It Off. Então foi um impacto tão grande, apesar da canção ser relativamente simples, que fez o clipe ser o que ele é, né? Que é uma coisa que todo. Cara, quem é que não reconhece aquela imagem dela com o microfone com o botão vermelho, né? Que tu falou que é a última ali no último uhum. take do clipe. Quem é que não conhece também aquela imagem da Taylor de líder de torcida? Todo mundo, Sim, sabe? Todo mundo conhece essas imagens, assim, que é de Shake It Off, é cultura pop, né? Então, assim, são clipe que relativamente simples, mas que marcou muito a carreira dela. Principalmente aquele look de líder de torcida, gente. Até hoje, nossa, é um dos looks sim. mais emblemáticos dela, né? Então, assim, é surreal, assim, Shake It Off é uma música e é muito divertido, né? Aí tem que ser divertido, então eu acho que ele é excelente naquilo que se propõe mesmo. E bom, já que nós estamos falando sobre excelência, vem aí
um dos melhores clipes, se não o melhor clipe da carreira. Assim, minha opinião pessoal, eu tenho outro que é favorito, não é esse, mas esse tá ali coladinho, que é Blank Space, né? Gente, o que falar sobre esse clipe? É assim, ó, é surreal o que ela fez. E aí ela já pula de Shake It Off, que é mais simples, pra Blank Space, que é um dos mais produzidos, um dos clipes mais produzidos da carreira dela, né? Eu acho que. E que também entra ali naquela trend que tava ali em 2014, né? Em 2014/15, dos clipes ultra, mega, super produzidos. Foi dirigido por Joseph Kahn, que é um dos gênios da direção ali dos clipes, que trabalhou com a Taylor em vários outros. E que é um dos favoritos dela, assim, eu acho que principalmente quando tem essa visão mais complexa, né, para música, para narrativa, ele traz isso, traz essa complexidade para os visuais, que é uma coisa, gente, surreal. Para você ter uma noção, aquela mansão que a Taylor gravou, Blank Space, ela está sendo vendida, eu não sei se já foi vendida, mas ela estava à venda por 53 milhões de dólares, gente. Sério, vai tomar no Pouquinho. cu. Imagina, não, imagina alugar aquilo, quanto que não foi caro, gente. E assim, se pagou, né? Porque o clipe também tá com 3,4 bilhões de visualizações no YouTube atualmente. E é também um dos clipes mais emblemáticos da carreira da Taylor, com certeza. É lindo. Meu sonho é que fosse remasterizado. Acho muito difícil, né? Essa questão dos masters e tudo mais. Mas, nossa, a gente queria muito todos os clipes dela remasterizado para 4K. Mas enfim, esse clipe, além disso, além dessa mansão de milhões, literalmente, é, na época do lançamento do clipe, que foi surpresa, viu, gente? Muita gente acha que as pessoas meio que esquecem disso, mas ele foi lançado de surpresa na loja do iTunes primeiro, tipo, uma semana depois do álbum ser lançado, né, que ela anunciou ali Blank Space como segundo single e já tacou o clipe ali na loja do iTunes e no YouTube. É surreal, assim. E além disso, nessa época do lançamento, foi criado um aplicativo que permitia um passeio 360 pela mansão onde foi filmado. Aí a gente Nossa, eu podia. lembro disso. Eu Isso, lembro. surreal, surreal. E ela ganhou um Emmy, tá? Com esse aplicativo. Ela é Emmy winner por causa desse aplicativo de Blank Space. Porque tu entrava no aplicativo e tu conseguia andar nos andares da mansão, nos cômodos, e ele tinha partes da Taylor, das cenas. Gente, surreal, muito bom. Inclusive, se vocês verem no final dos bastidores do clipe e tal, ou no clipe, vai ter lá. Blank Space Experience, que foi o que ela lançou. Que foi uma das coisas mais geniais também que ela já fez e mereceu total o Emmy, né? Emmy Winner, bebê. Por causa desse aplicativo é muito, muito, muito inteligente. E o diretor, Joseph Kahn, ele falou em entrevistas na época que parte do vídeo foi inspirado no do Stanley. Gente, eu não sei falar sobre não, vocês vão ter que estar me perdoando. Que é o Stanley Kubrick. Kubrick, acho? Não sei. Sorry. É, por causa dos ângulos das cenas, né? Da câmera, daqueles zooms que eles dão no rosto, né? Principalmente ali dos modelos, né? Em Black Space, e também naquela cena do jantar da Taylor e tal. E também foi o videoclipe mais que alcançou 1 bilhão de visualizações mais rápido da história, ultrapassando Baby e Dark Horse. Que mais? Que mais, gente? Que mais? Ai, gente, esse clipe, ele, nossa, eu acho que é surreal, assim. E não sei, tu tem algum. Ah, bom mencionar que parece que a Taylor tinha. Eu tô falando e eu acabo lembrando dos detalhes. Parece que a Taylor tinha mais de 60 trocas de roupas programadas, tá? Pra esse clipe. Mais de 60. Eu não sei se todas apareceram, porque eu não lembro da contagem certa, tá? Mas ela tinha.
mais de 60 programadas para aparecer. Eu acho que faz sentido, né? Porque ela tem. Só do clipe a gente já vê que ela troca de figurino várias vezes, tem várias roupas e inclusive várias locações, né? Porque ela explorou, acho que até Uhum, uhum, de cabo a rabo o aluguel da mansão, porque ela fez várias cenas externas também, né? Tem a cena do cavalo, que eu acho muito, muito emblemática também dela em cima do cavalo. uhum, muito, Ah, muito. que ela destrói o carro, que ela joga o celular na fonte. Então Ah, Fala. eu tenho uma curiosidade sobre esse celular da fonte. Não é uma coisa que as pessoas falam muito, mas esse celular, eu não lembro o modelo dele, mas é um Samsung alguma coisa. E foi o primeiro daquele modelo, daquela marca, a prova d'água. Isso mesmo, é uma ironia que Hum, a Taylor chega na fonte e taca o celular na água, né, para destruir, porque ela tá com ciúme, teoricamente, do namorado. Só que aquele celular que ela jogou na água, ele é a prova d'água. Tipo assim, não aconteceu nada. Eu acho que também foi alguma parceria que ela fez, mas marketing. aham, total, gente, morro. Então, eu vou tá devendo pra vocês o modelo, porque eu realmente não lembro, mas eu lembro que saiu essa notícia na época. E uma coisa que eu acho de Blank Space também foi bastante comentada é que também vai aparecer em alguns outros clipes da era é a questão da escolha do galã do clipe, né? Que eu acho que no Blank Space foi onde ficou muito assim. O cara, né, que fez o personagem ali junto com ela ficou bem conhecido, assim, o rosto dele. Ele é modelo, né? Então eu acho que essa coisa de mostrar esses homens bonitos também era a parte da crítica, né? De falar que né, justamente o tópico do clipe, né? Que é falar que ela namorava um cara atrás do outro e tudo mais. E ela foi lá e pegou modelos pra exemplificar esse Uhum, sofrimento e uhum, tudo mais. sim. Então, eu acho que Blank Space ele traz essa coisa do drama muito bem feito, né? Ela tem a coisa da maçã, né? Que ela esmaga a maçã como se fosse a cabeça dele. Eu adoro, eu acho Uhum, ele um clipe muito exagerado e muito bem feito, assim, ele é exagerado na medida certa, né? Ele é uhum, dramatizado, assim, na medida certa, que dá pra você, fica claro, assim, qual é a mensagem que ele quer passar. E não fica demais, sabe? Acho que se extrapolasse um pouquinho, né? Se perdesse um pouquinho da mão e pudesse ficar até um pouco ridículo. Mas porque, no que se propõe, ele é perfeito. Ele é bem no ponto, assim. sim, E aí, é outra, falando. outra. Não, Pode você ia falar. falar outra cena emblemática do clipe é quando ela esfaqueia o bolo, né? E sai sangue Aham, escorrendo. nossa, sim. Que ela tá segurando a Olivia, né, na mão e tudo mais. Inclusive a diva Olivia aumentou ali o patrimônio dela, viu? Com esse clipe. É. Aí ela começou o montante bilionário da gata também. Uhum. Da gata, literalmente. É, inteiramente. E aí, seguindo então a nossa cronologia de clipes da era, que é um melhor que o outro, a gente chega em Style, né? Que teve um diretor diferente desse que a gente mencionou até agora, que foi o Kyle Newman. E Style é aquele clipe que ele traz muitos elementos da natureza na fotografia dele. Então ele começa a gente abrindo assim o clipe, né, com a silhueta da Taylor em forma de caverna, assim, de uma toca, dando no mar. E eu acho que isso, inclusive, foi uma estética que a Taylor explorou bastante na regravação do 99, que é essa questão do oceano, da areia, das gaivotas, né? E Style, eu acho que é Uhum. justamente onde isso tem mais representado no audiovisual da era. Porque é justamente onde tem esses vários elementos da natureza. Tem raios, tem a chuva, tem o vento, tem o sol e tudo mais. Esses elementos vão se construindo ao longo do clipe. E também trazendo essa coisa da natureza mesclada com a mensagem do clipe. E usando, então, de pano de fundo a própria Taylor, né? Que elas fazem várias projeções no corpo dela e no corpo do ator, né? Que ela convida para fazer o clipe de Style. E aí vão sendo feitos vários recursos, né? De sobreposição de projeções, né? Inclusive, ele é o ator, né? Que fez o videoclipe, que é o Dominic Sherwood, ele deu uma entrevista falando sobre alguns desses elementos.
E ele revelou, né, que esses jogo de espelhos, né, que é utilizado no clipe, foi feito na pós-produção né, do vídeo, mas que as projeções que é feita no vestido da Taylor, por exemplo, ou no rosto dele, ou alguma coisa assim, que são utilizados, que é utilizado na projeção, foi feito ao vivo no set. Então você imagina, eu fiquei pensando como é que eles articularam toda essa questão né, de colocar tudo certinho, assim, pra ficar perfeito. Porque eu achava que era tudo feito em pós-produção, essas projeções. E não é. Foi tudo feito Sim. no ao vivo, né? A única coisa que foi feita no pós foi o espelho, porque não tem como você projetar nada no espelho, que ele vai refletir, né? Então isso foi até que meio óbvio. Uhum. Mas de resto, eu acho esse clipe muito, muito inteligente. E ele vai trazendo justamente como se fosse um mosaico entre as cenas, né? As projeções e os espelhos vão se encaixando, as peças deles vão se complementando e utilizando desses elementos da natureza para compor o clipe no final. E também Sim. aparece bastante essa coisa da névoa. Então, no clipe dá a impressão de que a Taylor é meio que uma personagem, assim, meio fantasmagórica, assim, durante o clipe, né? Uhum. Tem o Uhum. jogo dos lençóis e tudo mais. E falando um pouquinho sobre o que o diretor, né, fala sobre. Esse diretor, inclusive, de Style, ele dirigiu também alguns vídeos que passaram no telão da turnê do 1989, que a gente vai falar no próximo episódio, né, sobre a turnê. Durante as performances, né, naqueles interlúdios, é ele que fez também, foi dirigir os vídeos. Mas na época, né, do clipe de Style, ele elogiou justamente a Taylor, falando que ela era genial, que ela queria tudo da própria cabeça e que nada assim do que ela coloca ali é à toa e que ela é muito inteligente. E tudo isso, gente, isso ela tinha 25 anos já. Ela daqui a pouco ela já tá fazendo, já faz, né, 10 anos do lançamento do clipe do primeiro clipe da era, né, que foi Shake It Off. Então você pensa, de lá pra cá, essa genialidade dela dos clipes só aumentou, né? Só se consagrou. E eu acho que Style é uma boa representação, assim, da cabeça dela, né? Nessas coisas do jogo de imagens e do artístico que ela coloca não só nas músicas, mas também nos clipes. E esse é um que eu acho bastante bonito, assim. Outra coisa que falaram muito na época é que Style é realmente o clipe mais sensual Uhum. e sexy da Taylor até então, né? Até aquele momento. Só que mostra muito sobre sensualidade, só que não gosto de usar essa palavra vulgar, mas eu digo, é muito. Também não é puro. Entende o que eu quero dizer? Tipo, style é sensual, mas na medida neutra, sabe? Até um ponto ali que dá pra ver na nossa TV de casa, sabe? Uhum. É tipo assim, e eu gosto muito desse clipe. Essa questão das projeções e é, dele se complementando, que tu tava falando, foi uma coisa muito em alta na época. E ela surgiu essa moda, inclusive, depois que ela lançou Style e tudo mais. Principalmente no Tumblr, gente. Só quem viveu sabe, tá? Tumblr, rede social aí, ó. O clipe de Style, não. Ba, eu ia falar ba, não, gente, eu não vou conseguir falar essa palavra, é uma palavra muito difícil. Mas, enfim, abalou as estruturas lá no Tumblr, clipe de Style. E foi surreal, assim. E outro clipe, né, que eu já vou falar aqui, o próximo, que foi surreal o impacto, e inclusive tem até hoje, tanto negativo quanto positivo, né? É Bad Blood, gente. Que falaram sobre o Video of the Year, né, de Uhum. 2015. Eu acho que esse também é um dos vídeos mais emblemáticos. Gente, é muito difícil falar qual o melhor clipe da era 1989, ou qual, de repente, o mais marcante. Porque, assim, Blank Space. Bad Blood, aí Shake It Off, aí até Style, gente, que tá quase aí chegando no bilhão, né, no YouTube. Só que Bad Blood, ele impactou tanto porque eu acho que foi um clipe muito diferente que ela trouxe a proposta de trazer diversos. Ela não foi a primeira, não tô dizendo que ela foi a primeira artista a fazer isso, mas o jeito que ela fez, eu acho que impactou muitas pessoas na época, né, que ela Uhum. trouxe ali o squad dela pra participar do clipe, né? Eu acho que foi muito surreal, assim, ela ter juntado todas aquelas modelos que estavam em auge, né, de carreira. Didi Hadid, Cara Delevingne, aí a Lily Aldridge, aí tinha Selena Gomez, obviamente, né?
Hayley Williams, tinham atrizes, tinha Zendaya, Hailey Steinfeld, e o próprio, né, óbvio, o feat da música, o Kendrick Lamar, enfim, outras atrizes também, de Grey's Anatomy, enfim, ela trouxe muitas pessoas famosas para esse clipe, e foi um clipe muito bem produzido, muito bem dirigido, é um filme, né, total, do Joseph Kahn, e tem várias referências ali, inclusive eu separei algumas aqui que foram confirmadas, que é Kill Bill, tanto um quanto dois, Watchmen, Akira, O Quinto Elemento, 007 também foi uma referência, foi um, né, que foi citado por eles, Os Jogos Vorazes também, Divergente, eram filmes da época, né, que é, tinham bastante ação e que inspiraram o clipe do Joseph Kahn. E esse clipe, como eu falei, teve o positivo, que é a questão do impacto grande que ele teve. Ele foi quebrou o recorde de videoclipe mais visualizado em 24 horas da Vevo na época, que foi 20 milhões. Então, assim, hoje, até não parece muito, gente, mas 20 milhões em 2015, Jesus, era muita coisa, muita visualização. E, assim, eu acho que posso dizer que o mundo parou, né, ali pra assistir esse clipe. E o mundo ali na nossa, na cultura pop, né, gente, obviamente. Não quer dizer que a tua avó ali, a tua avó, a tua bisavó parou pra assistir. Mas enfim. Trouxe essas coisas positivas, né? Quando trouxe ali alguns argumentos negativos pra carreira da Taylor, que assim, não concordo, tá? Muitas pessoas. É porque a gente vivia uma época ali em 2015, 2016, que era muito de paz e amor, né? No Brasil a gente fala o Temercore, né? Que é, que é aquela coisa de, ai, o feminismo liberal, sabe? O feminismo, é, a parte, não ruim, não. A parte mais performática do feminismo que tava rolando ali, principalmente Uhum. entre algumas famosas, tá? E assim, era lindo falar que era feminista, mas não, eram pessoas que não entendiam sobre feminismo, falando só, eu amo todas as mulheres, hashtag feminista, sabe? Tipo assim, era moda na época, esse feminismo performático. Então, através disso, surgiram muitas críticas, quanto ao fato da Taylor estar cantando sobre uma rivalidade feminina, sobre a Taylor estar botando armas na mão de mulheres, o que aí já começa um sexismo do caralho, sabe? Porque assim, se fosse um homem com a gangue dele fazendo um clipe, tá? Digamos assim, Justin Bieber, na época, ele fazia clipe lá, né, daquele álbum dele, com esse negócio de gangue. E, tipo assim, ninguém falava nada. Ninguém falava sobre violência, de repente não tinha essa discussão. Aí, quando o Taylor meteu um monte de artista foda, fazendo coisa foda, com arma, com pau no cu e gritaria, aí se tornou um problema. Se tornou um problema porque eram mulheres. Mulheres modelos que normalmente, né, refletem ali a feminilidade, que são mais femininas, né, entre aspas, gente. Mas vocês entenderam. Então, surgiu muito essa discussão da Taylor tá colocando armas, nas mãos de mulheres, porque a Taylor é o mal do mundo, sabe? Então, assim, eu acho que foi uma coisa muito ridícula que fizeram. E que bom que a Taylor não se rebaixou, porque não se rebaixou, assim, não respondeu ninguém, né, na época, assim, diretamente. Mas quando ela ganhou o Video of the Year, ela subiu no palco, levou todas as meninas, foi, assim, ó, sensacional. Que algumas nem são mais amigas dela, mas isso a gente finge, a gente, né? E quando ela levou essas meninas do palco, ela falou que ela preferia encarar o videoclipe como o fato de serem super-heroínas e não vilãs, né? Então, assim, mulheres poderiam sim segurar a arma se fosse pra salvar, se fosse por um bem, uma coisa. Mas não segurar a arma, né? A gente não falou isso. Mas naquele contexto ali do clipe. Então, assim, A minha hashtag visão, participa. a minha visão do clipe de Bad Blood é basicamente filmográfica, assim, eu não levo tão profundo nesse nível que as pessoas falavam, né? Sim, Porque pra mim era nossa. como qualquer outro filme de ação.
sabe? Que tinha lá a personagem principal lutando com uma vilã, né? Que no caso era outra personagem. E que ela tinha ali um grupo que era aliado dela que ela ia usar para conseguir o sucesso naquilo que ela queria. Mas eu enxergo muito mais como um videoclipe, né? Um filme de ação do que esse nível mais profundo aí de que, ai, mulher segurando armas, sabe? Não, não acho que é tão. É como sempre, né? Quando chega na Taylor, essa. É sempre pesam mais, né, na crítica, né? Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. E o que eu achava muito legal no do Bad Blood foi a divulgação, né, dos personagens, que ela foi colocando pôster, né, para cada uma, e isso me remeteu muito a como se fosse um filme mesmo, né, como se fosse uma... Ela deu Uhum, nomes para uhum. cada uma tinha um nome. Então, por exemplo, a Taylor Sim. era Catastrophe, né, a Selena era Arsin, aí tinha outros nomes lá da Hayley, Williams e tudo mais, todas elas tinham um nome. Então elas estavam realmente ali interpretando um papel, né? Então pra mim estava muito clara essa questão de ser um filme e uma representação assim fictícia e não algo tão literal. Sim. Eu acho que é aquilo que eu falei. É um. Dava pra ver que não era de verdade. Pô, a Taylor vai pegar a arma e vai meter a porrada nas pessoas? Não, porra, sabe? Pelo amor de Deus. Só que as pessoas encararam. As pessoas que queriam criticar, é sempre aquilo, desde até agora, né, gente? As pessoas que querem criticar, elas tiram argumentos do cu. Mas elas tiram. E aí, desculpa, mas eu acho uma discussão muito burra essa questão da violência em Bad Blood. Porque, assim, nós temos Uhum, filmes que retratam isso bem piores, né? De sim. homens, por exemplo, que eu sei que foi uma das inspirações do clipe 007, por exemplo. E ninguém Uhum, fala sobre, né? Tipo assim, Missão Impossível, sabe? São filmes de ação de homens, que são, né, o público majoritariamente homens. Mas que, uhum. tipo, não era. E são. Aí tudo bem, são filmes, não são clipes, mas assim, paciência, né? Pois é, não é nem um pouco violento o clipe, tem mais essa, né? Elas estão só segurando ali Sim. as armas, assim, meio que representando só a função que elas estão fazendo ali, nada mais do que isso. Enfim, eu acho Bad Blood um clipe bem, foi bem assim marcante da época, né? De uma época em que a gente assistia premiações pra, né? Ainda assistia premiações. Que hoje em dia tá, assim, capengando, assim, essas premiações de vídeo, principalmente porque ninguém mais assiste, né? O YouTube é uma prova disso. As visualizações caíram, assim, de uma forma absurda, ninguém mais assiste. Se for comparar os clipes da Taylor dessa época, que tem mais de bilhões de visualizações, é bem bizarro de lembrar, era outra época, né? E falando de clipes que estrearam em premiações, então, Wildest Dreams também foi vamos pular para o próximo, né? Wildest Dreams também foi um clipe que ele estreou no pré-show do VMAs em agosto de 2015. Então, só provando, né, essa época dos videoclipes como era super, era uma coisa que todo mundo fazia, todos os artistas faziam e realmente colocavam se empenhavam, né, nesses clipes que representavam as eras, né, um pouco diferente do que é feito hoje. E quem dirigiu Wildest Dreams também foi o Joseph Kahn, né, depois de Blank Space e Bad Blood, ele trabalha com a Taylor ainda em Wildest Dreams e vai trabalhar com ela por um bom tempo ainda. E Wildest Dreams é o videoclipe, né? Ele se concentra na história de uma atriz, né? Que no caso é a Taylor, que se relaciona com um colega de elenco, né? Filmando assim um filme na África dos anos 50. Então é assim que se ambienta o clipe de Wildest Dreams. E aí, né, no decorrer do clipe, ela vai acontecendo assim aparecendo, né, várias cenas de animais selvagens ao fundo, né, representando a savana. Então tem girafas, leões, zebras e tudo mais ao fundo. E o casal, justamente, né, representado pela Taylor, por esse colega de elenco, eles brigam, né, no set, né, o romance deles termina. E é um romance, assim, meio que não, né, não era uma coisa, assim, que podia ser vista publicamente. Então, acontece esse desentendimento no meio da história. E na estreia, né, desse filme que eles gravam na África, né? Tô falando da história do clipe, né? Então, na estreia desse filme que eles estão gravando na África,
a personagem da Taylor vê esse cara com outra mulher. E aí, então, o clipe termina com ela fugindo do cinema numa limusine, né? Enquanto o cara volta e vê ela indo embora. E uma coisa que a gente já mencionou em no outro episódio sobre o 1989 é a questão da Taylor tá usando uma peruca morena, né? Com cabelo escuro, nesse clipe representando a avó dela, né? A Marjorie. Inclusive tem isso escrito como é que chama? Na cadeira, né? Da personagem no clipe. E uma das cores predominantes do clipe são aquelas tons de amarelo, de marrom, assim, né? As cores mais escuras. Então eu acho que a escolha da Taylor usando o cabelo mais escuro dá esse contraste legal, assim, além da homenagem, né? A avó dela dá esse contraste legal no visual do clipe. E, como eu falei, o clipe estreou no pré-show do VMA de 2015, né? Em agosto. E todo o lucro do clipe, né? Todos os lucros que o vídeo gerou, a Taylor doou para uma fundação dos parques da África, né? Para conservação de animais selvagens. E foi inclusive uma crítica, né? Que ela recebeu nessa época do clipe, foi o fato dela ter escolhido gravar um clipe representando a África sendo branca. Então foi uma das pautas, assim, que foi um pouquinho assim, polêmico, assim, não tanto quanto Bad Blood. Bad Blood foi um pouco pior, assim, de ser massivo, né? Eu acho que essa questão dos Wildest Dreams foi um pouco menor. Mas houve, sim, essa crítica, né? Falando do colonialismo branco e tudo mais. Entre uma pauta que o clipe de Wildest Dreams não era sobre isso, né? Que estava sendo dito. Eles estavam retratando a filmagem, né? Uma filmagem hollywoodiana na África dos anos 50 e tudo mais. Inclusive o Joseph que falou um pouco sobre isso na época. Mas no que a gente se reserva aqui nesse episódio de falar é que eu acho que o clipe de Wildest Dreams ele é muito bonito, ele é muito bem feito. E eu acho que ele passa essa mensagem da criação cinematográfica, nessa composição para o cinema mesmo. Eles traz cenas que parece que são tiradas de um filme e não como é que eu esqueci a palavra? Não é por acaso, né? Porque justamente foi inspirada em filmes dos anos 50 e 80, que retratavam a África também. Então tem muito dessa referência no audiovisual do clipe de Wildest Dreams. E eu acho E a música é muito. É uma das músicas que eu mais gosto do 1989 e eu acho o clipe belíssimo na mesma medida. sim, nossa, é lindo, os visuais são impecáveis da fotografia, né? Tudo, os figurinos. Uhum. E o Lua chegou a citar no episódio passado, durante o Nine, né? Quando a gente tá falando sobre a canção. Mas cito aqui de novo que esse clipe ele foi feito em uma pausa da 1989 World Tour, né? E a Taylor foi correndo. Então, gente, imagina, tá numa turnê mundial, tu pausar e fazer um clipe, um Wildest Dreams, assim. E Uhum. eles foram, é surreal, eles foram pra essa localização, né, na África. Então, assim, não é, aquelas filmagens não são de um banco de imagens, nem Uma tela nada. verde, né? Eles, eles foram realmente lá na África gravar e doaram lá para aquele parque, né, que a Laurinha falou. E nossa, eu não tenho nada a falar sobre esse clipe, simplesmente tiro meu chapéu, eu acho ele maravilhoso. Me sinto muito feliz vendo ele, assim, e tem todo um contexto, enfim. A gente fala mais sobre a música e sobre esse contexto da música ali no episódio passado, né, do Track by Track do 1989. Então, o Swiftcast está no YouTube. Nós já temos toda a primeira temporada lá. E a cada quarta-feira saem 2 episódios da segunda. Nosso canal é The Swiftcast, com THE. Quem quiser se inscrever para dar uma força, por favor, sintam-se à vontade. Bom, o próximo clipe é, digamos assim, o último clipe produzido, né, com filmagens reais, assim, cinematográficas, né, da era, que é o 1989, que é o 1989, que é o Out of the Woods, da era 1989. Eu falei errado. E o que falar de Out of the Woods? Bom, vou começar citando que ele foi filmado na Nova Zelândia,
nas montanhas de Queenstown e na praia de Battles. Eu não sei se é assim que se pronuncia, gente. Sinto muito, sorry. Mas ele foi dirigido também por Joseph Kahn. Joseph Kahn é um pai, né, gente? Ele é mais do que um diretor, é um pai. E, e ele estreou no especial de fim de ano da ABC, né, nos Estados Unidos, em 31 de dezembro, né? Foi ali bem no finalzinho, na virada do ano, né, de 31 de 2015 para 2016, né? Foi o último clipe ali gravado, com cenas exclusivas e tal, da Taylor. E uma curiosidade, talvez que muitas pessoas talvez não saibam, é que durante as filmagens, como a Taylor estava gravando na natureza, na Nova Zelândia, teve uma tempestade muito grande e eles tiveram que tipo, derrubou a árvore no set, derrubou alguns materiais deles, mas e eles tiveram que pausar as gravações por uma semana inteirinha por causa disso. Já sabia disso, Dorinha? Não. Não. Então tá bom. Então tá bom. Só pra Vamos gente ver ficando por aqui? Não, só pra gente ver um dos poucos perrengues que ela passou pra produzir todos esses clipes pra gente nessa era. Sim, Que sim, foi tá top. pra mostrar justamente esse esforço que se tinha pra fazer não só um, mas vários clipes, né, por era. Então, Sim. Esse clipe eu acho é meu favorito da era. Eu acho ele sensacional. Eu gosto muito que ela é um clipe que mostra bastante da natureza e que também mostra muito sobre os quatro elementos, né? Inclusive, na época, é meu coração Sailor. Eu fazia montagens no Tumblr, fazendo relação entre Comengueira da Selena Gomez e a Hora do Woods da Taylor. Porque os dois ali retratam, né, os quatro elementos. E, nossa, gente, eu pirava no Tumblr. Deus o livre. E eu gosto também bastante da mensagem que ah, até a metade ali do clipe, ali até a ponte, na verdade, ela tá passando por aquelas situações, né? Ela tá, por exemplo, sendo congelada, ela tá correndo de lobos, né? Ela tá todas aquelas situações muito horríveis, ela tá sendo é, segurada por raízes, né, no chão, e aí ela tá na lama ali na, na, na ponte. E aí, depois disso, ela começa a passar por essas mesmas situações, só que aí com um olhar mais positivo, porque ela tá se encontrando, né? Então, assim, ela consegue encontrar até conforto até na neve, ela consegue se habituar aos lobos, ela consegue nadar, né? Ela não tá mais se afogando. E aí, no final, tem uma das mensagens mais lindas, que também é a mensagem escondida da música, que é She lost him, but she found herself, and somehow that was everything. Ela perdeu ele, mas se encontrou, e de alguma forma isso foi tudo. E aí tem aquela cena final, né? Onde ela tá saindo daquela situação, daquelas situações, e aí ela toca no próprio ombro, né? Que ela se encontrou. Então, ai, gente, eu chego a ficar emocionada. Eu amo esse clipe, eu acho um dos clipes mais perfeitos da carreira dela. Eu acho, inclusive, fico muito triste que ele não tem tanta visualização assim, ele não tem tanta atenção das pessoas, né? Ele tem ali, tipo, acho que tá entre 200 milhões de visualizações, que é relativamente pouco pra época. Mas também dá pra entender, porque, né, tava ali no cimo da era, praticamente. Então ela uhum. nem trabalhou nele. Mas merecia mais, viu? Merecia 3 bilhões, é isso. O que eu acho legal desse clipe que você falou, né, da questão também dos elementos da natureza que ela traz no clipe de Aratawood, de uma forma diferente de style, mas também tem, e que ela acaba na praia, né, que é Uhum. um elemento que ela usou bastante nas gravações, né, que o photoshoot dela foi Sim, sim. todo nessa paleta, né, da areia, o azul, que ela usa o vestido azul Uhum. no, Uhum. no clipe, né, que é super emblemático, inclusive a Rebeca, né, a gente falou no último episódio que a Rebeca lembrou
do vestido dela de zumbi, usando esse vestido. Mas isso é do Reputation, né? Que ela começa o clipe, né? Meio que saindo da própria terra com o vestido azul, né? De zumbi, que é justamente do clipe de Out of the Woods. Meio que dando Uhum. sequência, né? As duas eras. E eu acho do clipe de Out of the Woods, eu gosto muito dessa coisa que você falou dos elementos da natureza. E aí eu lembrei que na época do Grammy, né? Que ela foi com a Selena, ela postou a foto das duas com a legenda de Out of the Woods. Você lembra disso? Lembro que ela botou. É, É, The Rest of the World was Black and White, and we were in Screaming Color. Gente, esse é um dos posts mais fofos da Taylor, tá? No Instagram dela. Então, infelizmente, uhum. ela apagou, né? Depois que do blackout do Reputation não tá mais lá. Inclusive, é uma das coisas que eu lamentei depois que ela fez esse blackout, mas tudo bem. E aí, né, apesar disso que eu falei, né, da era seguinte, que é a Reputation, resgatar a última cena do Out of the Woods, que na teoria seria o último clipe do 99, na verdade, a era tem mais um clipe, né, depois do Out of the Woods, que é o New Romantics, só que é um clipe de turnê, não é um clipe, assim, que nem a gente falou até agora, que é pensado toda uma história, né, a fotografia e tudo mais das músicas. E sim, é um clipe de coletâneas, assim, de trechos da turnê. Que foi feito, né? Esse clipe de New Romantics foi dirigido pelo Jonas Akerlund. Talvez eu esteja falando errado, tá? Mas ele dirigiu o clipe do New Romantics, foi o último single do 1989. Que na época teve aquela questão, né? De ser New Romantics ou A New Places, o último single, né, da era, mas acabou sendo New Romantics, que é justamente por ter sido, né, um clipe muito pedido pelos fãs. Eu acho que New Romantics é uma música que representa bastante os fãs da Taylor nessa época. E eu acho que foi muito especial ela ter escolhido essa música pra fazer o clipe da turnê, né? Que justamente mostra os fãs ali no show e tudo mais. E o vídeo, ele vai combinar, então, essas imagens do show, imagens da behind the scenes, né? Dos bastidores. E algumas coisas que a Taylor vai colocando ali sobre os fãs na música. Então, eu acho que as pessoas, apesar de a gente ter um pouquinho de preconceito, né? Com os clipes de turnê, e o fato do filme dessa turnê, né, ter sido um pouquinho esquisito. Eu acho o clipe de Romantic tem que ser uma mensagem muito legal, que é justamente essa conexão dela com os fãs. Nessa era, né, que foi a que a gente já comentou várias vezes, que foi o primeiro, assim, o primeiro grande boom da Taylor, assim, na carreira dela foi o 1989. Então, eu achei que foi uma boa forma de encerrar, assim, a era. Uhum. E pra vocês terem uma noção, o clipe foi lançado em abril de 2016. Então, ali, um grande tempo depois do lançamento do primeiro single, que foi o Shake It Off, né, que foi 2014. Então, pra vocês verem que a era durou bastante até. Hoje em Uhum. dia a gente tá acostumado com eras menores, mas antigamente elas duravam, assim, bastante tempo. E aí o Reputation é lançado só no ano seguinte, né, então... Sim. É de 2 a 3 anos. Porque tinha normalmente ali a. Aham. Ela lançava e fazia alguns meses de promoção, né? Em rádio, em programa, fazer performance. E depois ela fazia, ficava ali um ano de turnê, ainda lançando, tanto que de Wildest Dreams pra frente ela lançou em turnê. E aí depois de um ano que ela fazia outro álbum. E aí agora, gente, mas eu não sei como a gente sobrevivia, sinceramente. Porque agora a Taylor lançou um álbum 19 de abril. Hoje eu queria um álbum novo agora, sabe? Tipo assim, Sim. 6 meses depois eu já quero outro álbum. Mas é isso, né? A gente faz parte. Eu acho que é porque assim, a gente tem que ter noção também, nós como um todo, que o tempo muda, né? A gente não tá mais naquela época, a gente não tá mais em 2014. Pô, foi há 10 anos, né? Então, as coisas mudam. A nossa necessidade por consumir coisas aumentou muito. E assim, se a Taylor fizesse uma era que nem no 1989 fizesse agora, gente, eu aposto. Gente, eu aposto um dedo da minha mão, pelo menos, tá? Vou falar a mão inteira, senão, né? Mas aposto um dedo da minha mão que as pessoas iam se cansar
muito rápido. As pessoas não iam gostar de uma era de 2 anos, tá? Com 7 clipes. Ia chegar no quinto clipe, as pessoas iam começar a falar: Nossa, ninguém aguenta mais. Taylor muda, Taylor sai daí, sabe? Por quê? Uhum, Porque essa necessidade da geração de agora de consumir novas coisas, né? Novos conteúdos, tá muito mais urgente, né? Tá muito mais. é, apelativo, sabe? Principalmente por causa do TikTok, desse advento sim, desses aplicativos, né? Tipo, Reels, dessas plataformas. Então, a gente tá demandando mais conteúdo com mais rapidez e com mais, tipo, novidade mesmo, né? A gente quer mais coisas novas. E a Taylor tem noção disso, ela não passou muito, gente. Eu duvido, assim. Ai, eu quero que por exemplo, o Tutti Frutti tenha um clipe pra cada música pra eu ver? Sim. Eu vou ver todo dia? Tipo assim, várias vezes por dia? Não. Sabe? Eu nem lembro a última vez que eu assisti Fortnite, gente. E eu amo Fortnite. Eu achei um clipe maravilhoso. Um dos clipes mais bem produzidos da Taylor, dirigido da Taylor, eu acho, Fortnite. Mas nossa, gente, eu acho que a última vez que eu assisti foi, sei lá, em maio, sabe? uhum, Não é porque eu não gosto. É porque não é mais o nosso costume. E aí vem aquela, aquelas pessoas falando assim, mas eu assistiria. Gente, duvido, tá? Assim, eu não conheço todo mundo, mas eu duvido, sabe? Seria assim no mesmo como era em 2014. em Então, eu outra acho que não dá época, pra né? gente cobrar. Não dá pra gente cobrar assim agora. Os mesmos conteúdos que funcionavam ali uma década atrás, né? Tipo, não tem como. Antigamente, eu lembro que quando eu ficava horas na frente do YouTube assistindo videoclipe. Uhum, Era a uhum, forma que eu escutava música. Não era assim, ai, só o áudio. Não, tinha que ter o clipe junto. E era como se fosse uma sim. tradição, assim. Era muito comum a gente fazer isso. E, inclusive, era mais comum isso do que a gente ouvir no MP3 ou em qualquer iPod, sei lá o quê, fora de casa. Era muito mais comum a gente assistir os clipes um por um, assim, maratonando mesmo no YouTube. E não é à toa que os clipes têm 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões de visualizações, né? Dessa época. Não só da Taylor, mas de outros artistas também. Então, é outro momento. Eu acho que atualmente, realmente, ela faz alguns clipes hoje porque ela gosta, né? Porque é uma coisa que ela criou gosto, né? De dirigir os clipes e tudo mais. E ela é uma pessoa muito criativa. Mas acho que essa obrigação de lançar vários clipes por era já não tem mais. E ela lançou um, e se quiser, tá? Porque se ela poderia muito bem não lançar nenhum e o sucesso do álbum ia ser o mesmo. Porque hoje em dia não é mais Uhum, o clipe que uhum, vende, né? O álbum. sim. Nossa, gente, se fizessem antigamente um álbum com um clipe só, nossa, fracasso colossal, tá? Fracasso colossal. Só que agora, e também o poder era medido por isso. Quando a era muito bem sucedida, ela tinha muitos clipes. E assim, é, hoje não é mais assim, sabe? Tipo assim, Uhum, Tortured Poets, ele não teve uma música tipo Anti-Hero, Shake It Off, enfim. Mas ele foi um álbum de muito sucesso, né? Vendeu, pô, uhum. vendeu demais. O álbum vai se tornar em breve um dos mais vendidos da Taylor. Eu tenho certeza disso, sabe? Mas é, não precisou de muitos clipes, sabe? Por exemplo, Midnight teve 4. Mas mesmo se tivesse só Anti-Hero, ia continuar sendo aquele sucesso estrondoso que foi. Até porque ninguém tá assistindo aqueles clipes, sabe? Sim. É isso que é foda. Aqueles 4 clipes pro Midnight, que foi em 2022. E ninguém assiste. Tá lá, é um flop absoluto, sabe? No YouTube. Eu Então acho que ela faz. ela usa mais agora para os easter eggs, né? De colocar Sim, as sim, diquinhas nos clipes. sim, total. Então, assim, não dá, eu vejo que não tem como a gente cobrar, esse tipo de coisa. Apesar da gente gostar, a gente não consome mais. Mas eu Uhum. consumo. Não consome, não consome. Não consome porque tá lá, senão já teria consumido. Fortnite já teria 400 milhões de visualizações. E não é isso, sabe? Não tá. Então, é foda, viu, gente? É foda. Bom, a gente queria ficar aqui mais falando
mais umas 3 horas de cada clipe. Eu acho que se tivesse mais o pessoal, a gente estaria aqui nas 2, 3 horas Aham. de podcast. Mas já estamos, né, no final aí. E eu vou encerrar ele pedindo que vocês votem na nossa enquete quase impossível, que é qual o melhor clipe da era. Inclusive, estou perguntando pra Laurinha, qual você acha, assim, o melhor clipe da era? Hum, nossa, difícil. É difícil. Eu acho que eu falaria Blank Space. Uhum. Vou na escolha segura. Eu sou ruim de tomar decisões. Mas eu gosto muito do clipe de Style também, eu acho muito bonito. Sim, eu gosto de Out of the Woods, eu acho que é o meu favorito. Eu acho que é Out of the Woods e embaixo Blank Space. Justo. Bom, quero agradecer a vocês por nos escutarem até aqui. E obrigada, Laurinha, por fazer companhia nesse episódio tão solitário. Eu e tudo eu. Ai, obrigada por interagirem nas redes sociais com os nossos conteúdos, pessoal. É sempre muito importante pra gente. Então não se esqueçam de nos seguir para ficar por dentro de tudo que acontece no Mundinho Swift. O nosso arroba é taylorSwift.com.br no Blue Sky. TaylorSwiftBR no Twitter, nosso final do Twitter. Caso um dia ele volte. No Instagram, arroba SwiftCast, dedicado a esse projeto. E também arroba TaylorSwiftBR no Instagram. E Taylor Swift Bra no Telegram. O Swiftcast é produzido e dirigido pelo Thiago Souza, arroba Tixverso. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até.